Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre o poder do nosso Senhor Jesus Cristo ao acalmar a tempestade, ao dizer, vento e mar, aquieta-te. Se você não é inscrito no canal, aproveite o momento se inscrevendo, dando joinha, compartilhando para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do nosso Senhor. O milagre em que Jesus acalmou a tempestade está registrado nos três evangelhos sinóticos. Mateus 8, 23, Marcos 4, 35, Lucas 8, 22. Esse milagre revela de forma maravilhosa e completa a divindade de Cristo. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, cujo poder se estende sobre todas as coisas. Somente aquele por meio do qual todo o universo foi criado é capaz de submeter ao seu poder as leis da natureza. Jesus pode acalmar a tempestade, simplesmente por quê? Porque ele é Deus. Nesse vídeo, iremos refletir sobre esse conhecido milagre de Jesus. Jesus acalmou a tempestade quando seguia com os seus discípulos rumo num barco, com o objetivo de atravessar, ou seja, o mar da Galileia. Antes, Jesus havia passado o dia ensinando as multidões que o seguiam e curando muitos doentes no lado oriental do mar. Então, no final da tarde, ele entrou num barco de pesca, acompanhado de seus discípulos, e lhe ordenou que partissem para o outro lado do lago. Naturalmente, fadigado pelo dia exaustivo que havia enfrentado, Jesus rapidamente adormeceu na polpa da embarcação. Jesus e seus discípulos partiram para o outro lado do lago, também em busca de um período de descanso, na margem oposta do mar da Galileia, que ficava lá em Decápolis, uma área que os judeus evitavam frequentar. A maior parte da população daquela área era formada por gentios, mas foi ali também, do outro lado do lago, da margem oriental, que um homem possesso de demônios precisou ser curado, como o evangelista Lucas relatou em seu livro, Lucas 8, 26 ao 39. O cenário em que Jesus acalmou a tempestade, enquanto Jesus estava dormindo, seus discípulos conduziam a embarcação, que rumo estavam para o outro lado do mar da Galileia. Como muitos dos discípulos eram pescadores de profissão, eles estavam completamente habituados àquelas águas. Isso indica que provavelmente houve uma mudança climática inesperada naquela região. Na verdade, as tempestades climáticas são características daquela região. O Mar da Galileia é um grande lago que mede cerca de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. O lago é cercado por montanha e está aproximadamente a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isso favorece um acúmulo de ar quente na superfície do lago. Durante o verão, a temperatura do lago passa facilmente dos 30 graus. Então, facilmente, essa estufa de ar quente que paira sobre o lago se encontra com um ar gelado que vem das montanhas. E também é ali que ocorre as deságuas dos desgelos da montanha do Hermon, com suas 3.000 metros de altura. O resultado desse choque térmico, ou seja, é uma formação de uma tempestade repentina e violenta. Em condições normais, as águas do Mar da Galileia são bastante calmas, mas durante uma tempestade as águas ficam perigosas, agitadas com ondas que podem superar 2 metros de altura. Inclusive, as condições geográficas do local favorecem até a formações de redemoinhos. Tudo indica que esse era exatamente o cenário. No momento em que Jesus acalmou a tempestade, o começo da noite já havia caído sobre eles. E a violência da tempestade era tão grande que assustou até mesmo os discípulos de Jesus, que eram
experientes pescadores. Mesmo nos dias atuais, as embarcações motorizadas, ela provavelmente evitariam navegar no mar da Galileia durante uma tempestade, queridos. Jesus, ele acalma a tempestade e revela a sua soberania. Enquanto Jesus Cristo dormia tranquilamente sobre uma almofada na polpa da pequena embarcação, os discípulos lutavam com os remos e lemes, e dando tentativas de fugir da tempestade. Mas o esforço daqueles homens era inútil. E o perigo de naufrágio era real, querido. As ondas eram tão grandes que cobriam o barco, causando inundação a bordo. O mestre só despertou quando foi chamado por seus discípulos. Eles estavam realmente desesperados. Por isso eles perguntaram ao Senhor: mestre, não te importe que perecemos? Como Marcos relatou lá no versículo 4:38. Nessa mesma hora, Jesus se levantou, repreendeu o vento e ordenou que o mar se acalmasse. Então, imediatamente, o vento cessou, a tempestade acalmou e as águas do mar ficaram absolutamente tranquilas. Após acalmar a tempestade, Jesus perguntou aos seus discípulos porque eles tinham ficado com medo. Em seguida, ele repreendeu a todos eles com o seguinte questionamento: onde está a fé de vocês? Lucas 8:25 relata. Perplexo e atemorizados e aterrorizados e também maravilhados com a soberania do Senhor Jesus, os discípulos só conseguiram perguntar uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Marcos 4:41. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? O milagre em que Jesus acalma a tempestade revela duas preciosas verdades sobre a pessoa de Cristo. Em primeiro lugar, o episódio em que Jesus acalma a tempestade nos fala sobre sua completa humanidade. Jesus é plenamente homem, entende? Algumas pessoas se perguntam se Jesus realmente estava dormindo na hora da tempestade. Em algumas pregações, até que se aventurem em dizer que Jesus estava apenas testando seus discípulos. Mas isso está errado. O texto é muito claro em dizer que Jesus estava dormindo. Já era tarde, seu corpo estava abatido com o cansaço de um dia movimentado. O fator de que Jesus esteve dormindo enquanto a tempestade assolava a embarcação revela sua humanidade, sim. Ali está o Cristo plenamente homem, o Verbo perfeitamente encarnado e sujeito a todas as limitações físicas comuns que a qualquer um homem passa. A fadiga tinha-lhe abatido de tal forma que nem mesmo a tempestade foi capaz de lhe acordar do sono profundo. Em segundo lugar, ao acalmar a tempestade, Jesus revela ser genuinamente Deus. Se por outro lado, a plena humanidade de Cristo foi revelada no fator, né? Ele estava cansado no barco. Por outro lado, a sua plena divindade foi revelada quando ele sobrenaturalmente acalmou a tempestade. Podemos até imaginar o mestre sendo despertado pelos gritos dos discípulos. Então, com um semblante de sono comum a quem acabou de acordar, ele olhou a tempestade ao seu redor e simplesmente disse: cala-te, aquieta-te. Ao som de sua voz, a tempestade tornou bonança. Tudo ficou tranquilo novamente. Que homem
é capaz de submeter a sua autoridade às forças da natureza. Daí vem a pergunta dos discípulos: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? A resposta não pode ser outra, a não ser é o Cristo, o Filho de Deus. Sendo plenamente homem, ele dormiu no barco, mas sendo plenamente Deus, ele acalmou a tempestade. Não devemos temer a tempestade. O milagre em que Jesus acalmou a tempestade nos ensina que não devemos temer as tormentas da vida. Jesus nos repreendeu, ele repreendeu os discípulos especificadamente por terem sentido, ou seja, o medo, mas não terem demonstrado, ou seja, fé, uma fé madura. O problema é que a falta de fé inevitavelmente nos conduz, ou seja, ao medo. Além disso, é muito comum sentir medo diante de nossas tempestades. Mas quando olhamos para Jesus, percebemos que esse medo não faz qualquer sentido durante aquela tempestade. Os discípulos falharam em perceber que não havia nada a temer. O mar estava revolto e o vento soprava forte, mas aquele que estava com ele, que é o firmamento, e criou o mar e seus limites, estava humildemente repousando na polpa do seu barco, na embarcação pequena, que era sacudida pelas águas. Os discípulos deviam saber que com Cristo no barco, eles estavam sempre seguros. Ele é o Senhor do universo. Ele controla todas as coisas de acordo com a sua vontade. Até mesmo as forças da natureza, que aos olhos humanos parece indomável, são completamente subjugadas pelo seu poder. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele cumpriu as escrituras. O salmista escreve que o Senhor é aquele que controla o vento e as ondas. Ele faz cessar as tormentas e acalma a violência das águas. Ele livra da dificuldade aquele que acalma na angústia, levando ao seu porto desejado. Salmo 107, 23 ao 30. Por isso, não devemos temer diante das adversidades que sacodem nosso barco. Jesus nos faz promessa que estaria conosco até, ou seja, a consumação do século. Mateus 28, 20 está relatado. Nunca podemos deixar que o medo nos faça esquecer que Jesus acalmou a tempestade. Seja qual for ela a tempestade. Com ele em nosso barco podemos repetir as palavras do rei Davi. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4.